pequena flor, mostra-me teu poder. Minha pequena flor, mostra-me teu poder nessa hora, pois o coração da igreja eu decidi ser o amor. Minha pequena flor, mostra-me o teu poder. Minha pequena flor, mostra-me o teu poder nessa hora, pois o coração da igreja eu decidi ser o amor. Viva Santa Teresinha! Viva a padroeira das missões! Viva a discípula de Jesus! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Padre Marcelo, pároco, reitor, na sua pessoa quero saudar todos os meus irmãos no sacerdócio e agradecer pela sua presença, viu? Muito obrigado. Eles fizeram uma promessa para mim, de todos os padres passariam onde estivesse a relíquia de Santa Teresinha. Vamos ver se cumprirão essa promessa, né? Vocês já cumpriram. Mas que alegria poder estar aqui hoje com a presença de Santa Teresinha. Quem recebeu uma graça de Santa Teresinha, diga eu. Que alegria, uma salva de palmas para vocês, ó. Ah, eu esqueci, eu também, ó. Muitas graças, muitas graças. Então hoje eu dei uma olhadinha, hoje de manhã tinha um tempinho, eu fui dar uma olhada numa breve história de Santa Teresinha. Não tinha muitas páginas, mas o conteúdo bem resumido de Santa Teresinha. Porque eu digo, hoje nós temos que falar dela, é ou não é? Apesar que todo mundo já talvez conheça a história, mas eu gostaria de tocar só alguns pontos que me parecem interessantes para nós. Primeira coisa, Teresinha era uma criança como todas as crianças. Não tinha nada de particular, viu? Aliás, um pouquinho mais briguenta do que tantas outras crianças. Ela se jogava no chão quando queria alguma coisa. Já aconteceu com as crianças de vocês isso? Imagina. Portanto, ela não saiu da normalidade, viu? Era uma criança que, se queria alguma coisa, se jogava no chão, gritava e chorava. Ai, Teresinha, viu? Isso significa que Deus se serve de todos. Não é porque uma criança é de um jeito, outra de outro, porque às vezes os pais fazem as diferenças, é ou não é? É ou não é? Ainda bem que vocês não mentem, né? Às vezes são os pais que dizem que um é melhor do que o outro, esse me obedece, o outro não me obedece, é ou não é? Mas para Deus somos todos iguais. Mas calma, ela começou assim, a vida dela, mas ela foi muito provada. Porque com 4 anos, a mãe já foi para o céu. Quando ela tinha 4 anos, ela ficou órfã da mãe. Ficou o pai e outras 4 irmãs, que por incrível que pareça, depois entraram todas ou no Carmelo ou outros institutos religiosos. Todas as filhas se tornaram freiras. Todas. Teresinha é a última da lista. Mas todos se tornaram freiras. Agora, a gente se pergunta, por que será que aconteceu isso na família Martins? Por quê? E aqui eu vou fazer uma ligação com o evangelho que nós escutamos hoje. Enquanto os fariseus eram preocupados de saber se existia a lei do divórcio ou não a lei do divórcio, Jesus se remeteu à origem. No princípio, Deus os criou homem e mulher. E os dois
deixarão a casa dos pais, se unirão para formarem uma carne só. A mãe de Teresinha, a dona Zélia, ela queria ser freira. Ela tinha vocação de ser freira, talvez tenha tido, né? Quem sabe. Só que ali foi barrada pela mãe dela. Ela não quis que sua filha fosse freira. O pai, Luiz Martins, também tinha vocação de ser padre. Mas ali o que aconteceu? Quando se tratou de entrar numa determinada congregação, não aceitaram ele. Mas vejam só, de um homem e de uma mulher, podemos dizer hoje, porque o Papa o santificou, de 2 santos nasceram uma santa. De fato, o clima que ela respirava dentro de casa era um clima de profunda espiritualidade. Ela começou desde criança a saber o que era ir na missa, porque todo mundo de manhã tinha que levantar às 5h30 para participar da missa. 5h30, todo mundo ia para a missa, porque os pais eram os primeiros a ir na missa. Olha só a descrição desta família, a gente percebe, não é? Que é verdade, Teresinha era uma menina como todas, e também com alguns defeitinhos, mas é dentro da família que ela conseguiu respirar o ar de santidade, que levou ela ao longo da vida depois a se tornar realmente a modificar aquele caráterzinho que ela tinha, porque no começo ninguém a suportava e ela fugia de todos. Dizem os biógrafos que escreveram a biografia de Santa Teresinha que no começo ela queria viver como num deserto. Ela não gostava de bagunça, ela gostava de silêncio, gostava de rezar, de silêncio. E assim ela foi modificando o seu caráter, porque no começo ela era a rainha da casa, porque tudo girava ao redor dela, era a última, portanto era mais amada. Mas aos poucos ela foi perdendo aquele trono e começou a entender que a coisa importante não era ela, não era o egoísmo, mas a coisa importante era amar os outros, dar a vida para os outros. Esta era a coisa mais importante. E aprendeu durante toda a vida. De fato, ela escreveu a sua autobiografia, e da autobiografia nós percebemos o quê? Que Santa Teresinha não gostava daqueles santos complicados, que tinham aquelas visões, que escreviam tratados intermináveis. Ela gostava das coisas simples. Por isso que ela escreveu aquele caminho da infância espiritual, a pequena via, porque gostava das coisas simples. E nos ensina hoje que quem ama nos pequenos detalhes está preparando o seu caminho para o céu. E quais são os pequenos detalhes? Olha, já dá para começar na nossa família. Amar sempre, porque o amor vence tudo. O amor vence tudo. E nesta linha, ela aprendeu dos jornais que tinha um cara, um tal de Prancini, lá na França, que tinha matado 2 mulheres, não uma, 2. Era um assassino, tinha matado 2 mulheres. E a justiça mandou ele ser degolado. Quando ela leu esse negócio no Evangelho, quando leu nos jornais esta notícia, ela ficou muito triste. Ali você entende o amor que ela tinha para com os outros.
nem conhecia este Pranzini, nem sabia de onde o Pranzini estava chegando, nem sabia a cara dele. Só que sabia que o cara era um ateu, que não se interessava de Deus nada, porque era um assassino, portanto não acreditava em nada. Aí ela começou a rezar para que antes de morrer ele pudesse se converter. Este Pranzini não deu nada para Santa Teresinha rezar por ele, nada, nem conhecia ela, mas ela já estava entendendo que o amor podia também salvar as almas, se fosse um amor fundamentado na oração. Ela começou a rezar por este cara que nem conhecia, e o cara enfiou a garganta debaixo da guilhotina, mas antes de deixar o algozes cortar a cabeça dele, pediu um crucifixo e beijou 3 vezes o crucifixo antes de ser morto. Foi uma alegria grande de Santa Teresinha, porque na economia de Deus existem estes milagres. Ninguém soube disso, ninguém fez nada, ninguém se deu conta, mas quando Teresinha leu esta passagem naqueles jornais, que antes de ser morto, aquele assassino estava se arrependendo daquilo que ele fez, beijando a cruz do Senhor, ela ficou super feliz, porque imaginou que as orações dela tinham tocado o coração de Deus, e Deus tinha tocado o coração daquele assassino. Que interessante esta história. Quando eu li esta passagem, fiquei muito impressionado, porque Teresinha não estava interessada só nas coisas úteis, só nas coisas que serviam para ela. Ela estava rezando para alguém que nem conhecia. Ela estava rezando pela salvação das almas, para que todos fossem salvos. E por isso, ela, tendo este coração que amava tanto, que transbordava de amor, que queria chegar até os confins do mundo. De fato, ela tinha sido designada para ser uma missionária, para ir na Indochina, lá na Ásia, para poder ser missionária lá, porque tinha aberto um Carmelo lá na Ásia Oriental, onde precisava de algumas carmelitas que pudessem compor aquele Carmelo. E a superiora já tinha destinado a ela. Infelizmente, ela ficou doente por causa de uma tuberculose. E, infelizmente, naquela época, se morria por causa de uma tuberculose. Mas o que ela fez? Eu não posso ir às missões, mas vou me comprometer para rezar pelos missionários. Vou me comprometer em rezar por aqueles que estão lá, na primeira linha, dando a própria vida pela evangelização. E aí a madre do convento, que inclusive era irmã dela, lhe confiou 2 padres que trabalhavam nas missões. Aí quando ela sentia as dores por causa da tuberculose, em lugar de se queixar com Jesus, ela dizia: Jesus, eu te ofereço esta dor para que aquele missionário possa ter sucesso na sua realização, nas suas missões, na sua evangelização. Por isso eu acredito, meus irmãos e as irmãs, que Teresinha não falou à toa que enviaria chuva de rosas. Com certeza, quem a ela recorrer vai ser com certeza atendido.
ela está perto de Deus, está perto do trono de Deus, e ela cuida de todos os detalhes. Vou falar uma, depois vamos terminar. Mas ela cuida tanto dos detalhes que agora eu vou contar uma coisa para vocês. Nestas andanças todas, né, eu me informei onde ela passou, o que ela fez, etc, etc. Inclusive os nossos fotógrafos têm que tirar bastante foto dela, tá aqui, porque nós temos que mandar depois para aquele que foi encarregado da peregrinação da urna dela. Ela tinha que ir numa paróquia e ser levada para o outro lugar na arquidiocese. E aí, quem mandou? Nós hoje temos a graça de ter aqui o nosso amigo Rodrigo, que tem a caminhonete que trouxe a urna. Quem mandou lá para aquele lugar, mandou uma van de luxo, porque de nossa, Santa Teresinha precisa, né? Ela merece. Então mandaram uma van de luxo, bonita, toda por fora, nova, tal. A van chega lá na paróquia, só que tem um particular, que o motorista não era católico, mas tudo bem. Quando chegou lá, o motorista estava brabíssimo, porque encontrou trânsito para cá, trânsito para lá. Então chegou naquela paróquia e já estava... Os nervos dele estavam lá em cima. Pronto, aí saíram com a urna para colocá-la dentro desta van. Entrou por metade. A urna não entrava mais. Aí eles foram, o guarda que estava próximo do motorista, conversando com ele, o motorista: mas que é isso? Tudo isso aqui é ideologia, isso aqui é idolatria, esse negócio. Por que acredita num negócio que não tem sentido? Ela não entrou na van. Não quis entrar na van, não teve jeito. E o cara lá xingando. Procura uma outra caminhonete, não deu certo. Procura outra, não deu certo. Ela entrou numa Kombi simples, de uma família de 13 filhos. Lá entrou. Ela cuida dos detalhes. Amém? Creio em Deus.